Fala pessoal, vamos aqui para a videoaula 19.1. Vai ser uma série de duas videoaulas sobre engrenagens. Então nessa 19.1 a gente vai ver uma introdução básica e alguns conceitos básicos sobre engrenagens. E na videoaula 2 a gente já vai ver como é que vamos conseguir modelar no Onshape uma engrenagem. Então antigamente o pessoal já queria fazer uma invenção que conseguisse gerar uma relação de transmissão aqui, com a circunferência maior engatada aqui com circunferência menor. Então as duas estariam se movendo uma relação a outra e gerando uma relação de transmissão. Só que antigamente a ideia que eles tiveram para isso era uma engrenagem, que é uma espécie de engrenagem que tinha esses cilindros aqui, e no espaço entre eles você tinha uma outra engrenagem, que era tipo uma engrenagem macho, né? Onde o dente da engrenagem ele era quadrado. Então essa era a engrenagem primitiva. Eles perceberam aqui uma coisa, que esse formato fazia com que quando eu vou chamar aqui de pinhão, certo? Esse aqui é o pinhão e aqui eu vou chamar aqui de coroa. Então quando o pinhão ele batia aqui, tinha o primeiro contato com o dente da coroa, o que acontecia? À medida que ele vinha girando, por exemplo, para cá, esse contato ele ia se alterando aqui, ele ia variando daqui para cá, daqui para cá. Isso gerava dois círculos aqui, como se fossem dois círculos de transmissão. Ou seja, a velocidade, assim que ele batia aqui, ela começava a diminuir e depois voltava a aumentar. Ou seja, também a relação de transmissão ela não era constante nesse caso. E o que eles perceberam também é que, à medida que eles usavam esse tipo de engrenagem, eles formavam uma espécie aqui de perfil. E esse perfil ele era gerado pelo atrito. E também percebiam que quando a engrenagem ficava mais velha, a relação de transmissão ela ficava mais constante. Ou seja, esse perfil ele estava fazendo com que a relação de transmissão ficasse mais constante. Esse perfil foi o precursor do que a gente conhece hoje como esses dentes de engrenagem que tem essa curva característica aqui, ó, que vocês estão vendo. Essa curva, que a gente vai chamar de curva involuta ou curva evolvente, ela vai permitir que duas engrenagens elas se encontrem aqui nesse mesmo ponto, sempre no mesmo ponto específico. Esse ponto não varia. Elas sempre vão se encontrar aqui. Isso vai fazer com que a relação de transmissão, ou seja, vai fazer com que também a velocidade angular, a relação entre as velocidades angulares dessas duas engrenagens, ela seja constante. Percebam que nesse caso, esse perfil ele faz com que essa parte do dente aqui, ó, essa parte do dente, ela sempre rode em relação à outra parte do dente. Então percebam aqui, ó, eles estão rolando um sobre o outro. Existe um rolamento aqui entre a face da verde, né, com a face do dente da engrenagem vermelha. Esses círculos que vão definir a relação de transmissão são chamados de círculos primitivos da engrenagem. A curva involuta, que é a curva daquele perfil lá, ela é feita com a seguinte teoria. Você vai pegar um círculo aqui e vai imaginar que existe uma corda sendo enrolada aqui nele. O ponto final dessa corda ele vai definir o perfil da curva involuta, que é o que vocês estão vendo aqui em vermelho. Então aqui a gente tem ela parada, né? Você tem essa espécie de corda se desenrolando aqui e a ponta da corda, à medida que ela se desenrola, a distância vai aumentando em relação à circunferência e vai fazendo esse perfil específico. Quando a gente pensa em duas engrenagens, a formação desse perfil se dá da seguinte forma. Imagine aqui que você tem esse ponto B e esse ponto A. Temos uma engrenagem pinhão, que é a engrenagem motora, e a coroa, que é a engrenagem movida. Elas estão girando aqui, uma nesse sentido e a outra nesse outro sentido. E você tem essa linha que une os dois pontos. O encontro aqui, a interseção entre esse ponto aqui e essa curva azul, ó, vai ser o que a gente vai chamar de curva involuta para a coroa. E se a gente girar para o outro lado, para o lado direito, ó, imagine aqui o que, é que vai acontecer com essa reta quando ela for girando aqui, essa daqui para cá e essa daqui para cá. Ela vai se movendo para cá e esse ponto vai andando formando essa linha vermelha. Então, só para recapitular, imagine agora nesse sentido, ó, no sentido que está sendo representado. E isso aqui também fazendo isso aqui assim. Essa aqui no sentido anti-horário e essa aqui no sentido horário. Imagine o que, é que vai acontecer com essa reta. Imagine o que vai acontecer também com esse ponto E. Ambos vão se deslocar
ela vai se deslocar para cá, e à medida que vão se deslocando, ela vai percorrendo esse ponto E aqui. Então aqui a gente tem a formação dos dois perfis. Isso vai gerar o que a gente chama de ação conjugada, que nada mais é do que aquilo que eu falei. Eles vão rolar aqui em torno de um ponto, e esse ponto vai percorrer essa reta aqui, que a gente vai chamar de normal comum. Certo? Aqui também a gente vai chamar de linha de pressão. Essa vai ser a linha de pressão, ou seja, a linha do encontro entre os dentes da engrenagem enquanto eles estão girando. A linha de pressão está aqui, ó, nessa outra imagem, a gente pode observar ela aqui. E essa linha de pressão vai gerar também o conceito de ângulo de pressão. Essa linha aqui ela pode variar esse ângulo. Geralmente se aceita ângulos em torno de 20 graus ou 25 graus como padrão para a geração de perfis de curva evolvente, né, para engrenagens. Outros detalhes que a gente pode ver aqui na nossa imagem é a ideia do ângulo de aproximação, que é o ângulo em que o dente aqui, medido no círculo primitivo, vai encontrar o dente da engrenagem peão. E aqui temos o ângulo de afastamento, que é o momento exato aqui, onde o dente do peão vai se desacoplar do dente da coroa. Temos a ideia também de círculo de topo. O círculo de topo, que é esse aqui que vocês estão vendo, vai marcar o topo aqui do nosso dente da engrenagem. Temos o círculo primitivo, que a gente já discutiu ele, né? Vai ser aqui, vai gerar a relação de transmissão entre as duas engrenagens. Temos também o círculo base. O círculo base, que é esse daqui que vocês estão vendo, ele vai marcar aqui o início da saída daqui da nossa curva evolvente. Então, a nossa curva, deixa eu dar uma apagada aqui. Nossa curva vai sair aqui do círculo base e vai vir para cá. Está aqui a nossa curva, ok? Saindo do círculo base. Temos também aqui o círculo raiz. O círculo raiz vai ser esse aqui de baixo, que ele vai demarcar exatamente aqui, como se fosse o nosso vale da distância entre os dois dentes. Ele vai ser aqui a distância entre o círculo base e o círculo raiz, onde vai estar o filete. A gente vai ter esse filete aqui que eu vou entrar mais em detalhes na próxima imagem. Então aqui nessa imagem, dando um zoom ali naquela parte, a gente teria aqui o raio do filete. Esse raio do filete aqui, ele vai justamente demarcar a minha folga. Para que essa folga? Essa folga é justamente para que o topo do dente da engrenagem peão, né, que seria a engrenagem que acoplaria aqui, ele não encontre, não tenha uma interferência aqui entre um dente e a raiz aqui dessa coroa. Beleza? Então a gente tem essa folga aqui específica de um em relação ao outro. Temos também a ideia aqui de passo circular, que nada mais é do que medindo aqui no círculo primitivo, está aqui a circunferência primitiva, a distância aqui do início do dente até o início do próximo dente. Nós temos a espessura do dente também, que é simples, né? É a distância aqui no diâmetro primitivo também da largura do dente. Temos a ideia do adendo, que nada mais é do que a distância entre o círculo primitivo e o círculo do topo aqui do dente de engrenagem. E o dedendo, que é a distância para baixo aqui do círculo primitivo até a circunferência raiz. Tranquilo? Nós temos também aqui o flanco, que é essa marcação aqui, e a face do dente. Mas para projetar uma engrenagem, a gente vai precisar consultar alguns parâmetros de projeto, que são eles o passo diametral. O passo diametral é o número de dentes, que é o Nzão, dividido pelo diâmetro primitivo. A gente tem também o módulo, que é o M, está aqui ó, o módulo, que é o inverso do P, né, que é o diâmetro primitivo sobre o número de dentes. O módulo é uma padronização muito comum quando a gente pensa em engrenagens. Então, geralmente, se diz, essa engrenagem tem módulo tal. A gente vai saber, a partir desse módulo, qual é o tamanho dela, o diâmetro dela e a relação de dentes. Então, ele vai definir ali o jeitão da nossa engrenagem. Nós temos também aqui o passo circular. O passo circular ele vai ser π vezes o módulo. E temos aqui essa relação entre o passo circular e o passo diametral, que os dois são iguais a π. Temos aqui também o cálculo para o raio de base. O raio de base nada mais é do que a metade do diâmetro aqui do círculo de base. Beleza? Ele é calculado por R,
que é o raio do diâmetro primitivo aqui, a metade do diâmetro do círculo primitivo, vezes o cosseno do ângulo de pressão, que é esse aqui, o ângulo entre a linha de pressão e a horizontal. Percebam também aqui, pessoal, que o círculo base, esse cálculo do raio do círculo base vai ser interessante porque ele vai demarcar aqui o início da nossa curva evolvente, ó. O início da curva evolvente. Vocês estão vendo aqui. Beleza? Temos também o cálculo para adendo e dedendo, que ele é padronizado aqui em 1 sobre P, Pzão, né, que é nosso passo diametral. Percebam que, se eu voltar aqui, ó, lembrando que o Pzão ele é igual a 1 sobre o módulo também. Esse passo diametral é igual ao inverso do módulo. Então, para o adendo, a gente tem 1 sobre o passo diametral, e para o dedendo temos 1,25 sobre o passo diametral. E também, para calcular a espessura do nosso dente, basta fazer aqui o passo circular, que é esse aqui, dividido por 2. E é isso, pessoal. Na próxima videoaula, a gente vai ver como usar todos esses cálculos dentro do Onshape para a gente fazer o desenho, o modelo 3D da nossa engrenagem. Abraço a todos.